Aleluia, glórias ao Senhor. É nessas noites, irmãos, dias assim que dá orgulho de fazer parte dessa igreja abençoada. Louvado seja Deus. Nós saudamos a amada igreja e a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Noite de alegria, noite de celebração. E nós queremos agradecer a todos aqueles que se unem a nós nessa noite, nesse culto de celebração ao nosso Deus. Você que é de outra congregação, você que é um visitante que está conosco, sinta-se bem no nosso meio, né, conosco nessa noite. Que Deus possa edificar a tua vida através desse culto. Amém? Nós queremos fazer menção especial a um casal. Ontem, né? Nós tivemos mais uma cerimônia de casamento. Eu acho que já perdi as contas no ano. Ontem, um casal em que nós temos familiares aqui na igreja. Eu queria pedir que eles ficassem em pé, o José Luiz e a Rita de Cássia. São da família do nosso irmão Moraes, né? E estão conosco, glória a Deus. São lá de São Paulo, né? Moram lá, vieram para cá, mas aí nessa semana estarão retornando a São Paulo. Se uniram nos laços matrimoniais. Nós estivemos ali abençoando aquela união, celebrando, né, o casamento. Deus abençoe. Foi uma alegria poder fazer parte desse momento tão especial na vida de vocês. Poder sentar. Nós queremos lembrar aos irmãos que nós estamos na semana que se aproxima a data natalina, que na nossa igreja nós vamos celebrar o Natal, não no dia 24 nem no dia 25, mas no dia 23. Vamos aproveitar que 23 é domingo, portanto, no próximo domingo, e nós teremos um culto alusivo ao Natal. Queremos que todas as famílias se sintam, né, motivadas a estar conosco o próximo domingo, nessa celebração. Nós iremos trazer as congregações domingo para cá, para celebrar conosco, e liberá-los para, então, lá onde eles estão, celebrar na segunda ou na terça, assim como já se planejaram. Mas domingo, convide a sua família para estar conosco, tá? Porque nós teremos um culto muito abençoado, alusivo ao Natal. Queremos também informar os irmãos que nós estamos numa fase agora de planejamento para a igreja, né, e para os trabalhos da igreja em 2019. E domingo pela manhã nós vamos fazer uma mudança. Nós não teremos escola bíblica dominical, mas nós teremos uma reunião de planejamento e queremos convocar todas as pessoas que estão envolvidas em alguma função de liderança. Não só a diretoria da igreja, mas todo o quadro na nossa escola bíblica dominical, todos os líderes e vice-líderes, né? Liderança das mulheres, dos homens, dos jovens, dos grupos vocais, do círculo de oração, tá? De coreografia, departamento infantil, qualquer área que você trabalha. E se você está envolvido na liderança, lá tem uma equipe, venha. Nós teremos uma palestra geral de 8 às 9. Aí nós iremos liberar parte dos irmãos, e de 9 às 10 vai ficar os irmãos da EBD. Aí terão uma palavra específica com a escola bíblica dominical. Glória a Deus. Queremos pedir a compreensão dos irmãos, porque ainda irei pregar numa outra igreja nesta noite, então os irmãos não nos verão lá na porta, né? Mas fiquem orando por nós. Juízes capítulo 11, versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1. Nós conhecemos essa história, nós vamos ler apenas uma parte do versículo 1. Convido a congregação a se colocar em pé, em reverência ao Deus da palavra. Se a pessoa que está do seu lado está sem leitura, sem Bíblia, chegue próximo dela e compartilhe com ela a leitura da palavra do Senhor. Juízes 11, versículo 1, diz: Então era Jefté
o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Vou ficar só até aqui, essa primeira parte do versículo. Curva sua cabeça. E nesse momento, fale com o Senhor mais uma vez. Peça ao Senhor que fale ao teu coração nesta noite de maneira direta, de maneira pessoal. O que eu vou estar pregando aqui serve para todos os presentes, mas o Espírito Santo de Deus vai aplicar de uma maneira muito especial na vida de cada um de nós. E com certeza cada um de nós sairemos daqui levando uma aplicação pessoal para a palavra que o Senhor compartilhou conosco. Aleluia. Nosso Deus, eterno Pai, ó Senhor, contempla o teu povo aqui reunido nesta noite. Povo que te ama, povo que te serve, povo teu, família tua, aprisco teu, igreja tua, igreja que tem o prazer de te servir, de te adorar, de bendizer o teu nome, igreja que nessa noite se reúne aqui para render honra, glória, louvor a ti. Uma igreja que precisa sempre de uma palavra de direcionamento, uma palavra de ensino, uma palavra motivadora, uma palavra de correção, mas uma palavra também que traz salvação, transformação de vidas. Abrimos o nosso coração para a tua palavra e recebemos de bom grado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Amados, eu gosto de histórias de pessoas vitoriosas, de pessoas que são capazes de lutar contra as adversidades, contra as circunstâncias desfavoráveis e mudar a própria sorte. Na Bíblia nós encontramos muitas histórias assim, e essa história em particular é a história de um homem, de um judeu, que nasceu no prostíbulo. Eu vou usar uma palavra mais chula que a gente entende aqui. Nasceu na zona. E foi morar no palácio. Mudou a própria história de vida. O seu nome é Jefté. E ele nasceu e viveu como um marginal durante um bom tempo. Mas é curioso porque em parte da sua vida ele é alguém marginalizado, ele é excluído, mas ele termina como um herói de Israel, como um homem lembrado pela nação que vivia, por ser um homem notável, de notáveis feitos. Ele termina a sua vida ocupando o cargo mais alto que havia em sua nação. E sabe por quê? Porque Jefté foi capaz de vencer um porém que havia na sua vida. Um porém. O texto lido diz que Jefté era um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Aquele rapaz era perseguido por uma sina. Sempre que em algum lugar falava-se acerca de Jefté, primeiramente era apresentado alguns atributos. Ele é valoroso, ele é um bom soldado, ele é capaz. Alguns atributos eram mencionados, mas ao final alguém chegava e dizia, porém. Era valoroso, porém filho de uma prostituta. Era um homem admirável, porém, sabe, esse porém perseguia Jefté. Ele ia bem na análise das pessoas até o porém. A partir daí, uma mancha, uma parte difícil da história era colocada, e essa parte era como se ele não conseguisse transpor aquilo. O porém limitava a sua vida.
O porém impedia que Jefté fosse um vencedor, impedia que ele fosse promovido. Vamos entender o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Você já percebeu que na vida da maioria das pessoas, tem sempre um porém que atrapalha? Tem sempre um porém, um detalhe, que termina complicando. Nós encontramos isso na vida de muitos homens de Deus. Nós encontramos na vida de Moisés. Moisés foi chamado por Deus. Moisés era um homem inteligente. Moisés era um homem culto. Moisés era um homem preparado, porém, a Bíblia diz que Moisés era gago. Tinha dificuldade de comunicar. E isso deixou Moisés durante muito tempo intimidado. Quando o Senhor chama Moisés e o desafia para a obra, ele diz: Senhor, eu até entendo que eu tenho alguns atributos, porém, eu não sou a pessoa mais adequada, eu não falo bem, eu não me apresento bem diante das pessoas. Quando você lê a história de um homem chamado Naamã na Bíblia, comandante do exército dos sírios. A Bíblia, quando começa a falar a história de Naamã, chega a dizer que ele era um homem grande, que ele era um homem importante, que ele era o principal comandante do exército, mas lá no texto diz, porém, leproso. Ô irmão, se não fosse o porém na vida de Naamã, era o porém que limitava Naamã, era esse porém que envergonhava, era esse porém que impedia que ele então conseguisse exercer plenamente tudo aquilo que ele era capaz. Quando nós encontramos Eliseu assumindo o cajado que era de Elias, diz que ele entra logo em seguida na cidade de Jericó. E o texto diz que a cidade de Jericó era uma cidade bela, era uma cidade bem situada, porém, as águas eram amargas. As águas daquela cidade não conseguiam saciar. E aí, as pessoas que viviam em Jericó tinham tudo aparentemente para ser feliz, porém, não conseguia, porque tinha um detalhe naquela cidade que impedia tudo. Foi assim com Jesus. Jesus era reconhecido pelos judeus como mestre. Jesus era reconhecido pelos judeus como um profeta. Jesus era reconhecido como judeu, pelos judeus até como um homem sábio. Porém, era nazareno. Podia vir alguma coisa de bom da região de Nazaré, ele é nazareno. Alguns estão dizendo, por causa desse detalhe na vida dele, isso o faz limitado, ele não vai longe, ele não vai conseguir vencer, ele não vai conseguir ter um grande ministério. Queridos, é assim com muitos de nós. Se não é com você, mas talvez é com alguém da tua família. Alguém chega e diz, rapaz, eu reconheço que ele é um camarada esforçado, dedicado, porém, não consegue um emprego. Olha esse porém incomodando a vida da pessoa. Tem uma família linda, tem um casamento, rapaz, tremendo, porém, só vive brigando, só vivem de mal, só vive falando em se separar. É um homem bom, é um homem honesto, é um homem trabalhador, cumpridor dos deveres, porém, não consegue se libertar do vício. E isso atrapalha a vida dele. É uma mulher guerreira, é uma mulher de fibra, porém, a saúde atrapalha. Meus irmãos, nós estamos falando de algo que nós entendemos bem. É um homem de Deus, é um homem usado por Deus, porém, não consegue controlar o temperamento. Nessa noite nós queremos usar esse tema, essa palavra,
para falar sobre enfrentando os poréns da vida. Enfrentando os poréns da vida. Eu encontrei uma frase que diz o seguinte: entre a batalha e a vitória, há sempre um porém. Entre a batalha e a vitória, há sempre um porém. Quando nós vamos lá para a gramática, nós encontramos que o porém é uma conjunção adversativa. E porém significa contudo, todavia, apesar de, né? Talvez, querido, isso você retrate a tua realidade. Você fez tudo certo esse ano. Você lutou, você correu atrás, você se dedicou. Mas devido a um porém, um detalhe na tua vida, você ainda não conseguiu alcançar a vitória, você ainda não conseguiu realizar o teu sonho. Aí o Senhor te traz a essa casa de oração nesta noite e começa a ministrar esta palavra. E o Senhor começa a dizer para você: há como mudar essa realidade, há como transformar esse quadro, há esperança para você. Nesta noite, baseado no exemplo de Jefté, eu quero deixar a esse respeito 3 conselhos que poderão ser muito úteis se você colocar em prática no teu viver. A primeira coisa que eu quero dizer da parte de Deus para você nesta noite, que vive perseguido por um porém, por um detalhe, por uma coisinha que te atrapalha, que impede você de caminhar com mais desenvoltura. Não se deixe abater pelos poréns da vida, que você não é o responsável. Não se deixe abater pelos poréns da vida, que você não é o responsável. Irmãos, quando nós encontramos no texto, diz que Jefté, o gileadita, ele era um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. O que ele podia fazer a respeito disso? Que culpa ele teve? Se antes mesmo dele nascer, a sua mãe cometeu erros na vida, escolheu mal, andou por caminhos tortuosos, mas as pessoas insistiam em colocar isso como se fosse responsabilidade dele, como se fosse uma sina que ele tinha que carregar, como se ele fosse o culpado por aquilo. Aquele, porém, estava além das suas possibilidades, nada ele fez, de bem ou de mal, para carregar aquilo. Meus queridos, nós não temos controle, nem responsabilidade sobre tudo o que acontece nas nossas vidas. Há muitas coisas que acontecem comigo, que acontecem na minha família, que eu provoquei, às vezes por ação, ou talvez por omissão, mas existem algumas fatalidades que nos envolvem, algumas coisas que está fora do meu controle, está fora da minha responsabilidade. Se eu não pedi, se eu não causei, se eu não fiz por onde isso está na minha vida, eu não devo me abater por isso. Pastor, nasceu comigo. De repente isso ocorreu na minha vida, na minha casa, mas foi algo que eu não controlo. Irmãos, por mais que as pessoas dissessem isso na cara daquele rapaz: você é filho de uma prostituta, você é filho de uma mulher desonrada. Por mais que fizessem isso, Jefté, irmãos, não se abatia. Ele não se abatia com aquele porém. Não permita que uma circunstância ruim determine o teu futuro. Às vezes, irmãos, nós temos um infortúnio na vida, mas eu não posso me resignar agora a aceitar que aquilo vai determinar o fim da minha história, o fim da minha caminhada. A maioria das pessoas está presa a uma sina, a uma sorte, no entendimento delas, e vivem lamentando por isso. Eu não gosto do meu rosto.
Ah, eu acho feio, meu nariz é torto. Ah, o meu cabelo, eu não aceito isso. E fica, sabe, com uma lamúria. Ah, pastor, eu sou baixinho, eu gostaria de ter uma altura maior. E aí, meu irmão, o que você pode fazer acerca disso? Né? Agora vai fazer uma campanha de oração para depois de já velho, barbado, aumentar uns 10 centímetros aí? Na terra de onde eu vim, dizia que depois de adulto só há um momento que você cresce, é quando morre. Dá uma espichada assim, irmão, ó. 5 a 6 centímetros. Eu sei que ninguém aqui quer pagar esse preço. E aí fica, irmãos, ah, mas o meu pai é um alcoólatra. Ah, mas eu fui rejeitado pela minha família, pelos meus pais na hora de nascer. E então se entrega a esse sentimento, se entrega a esse infortúnio. E agora começa a atribuir as coisas não darem certo na vida por causa disso. Sabe, Jefté não aceitou esse porém na vida dele. Irmãos, o nosso papel é mostrar que as forças do destino cruel não podem definir a nossa história. Quem define a nossa história é o Senhor que controla a nossa existência. Aleluia. As circunstâncias não podem lhe derrotar. Se você coloca Deus na tua frente, não importa o que deu errado no passado, não importa algo que não está funcionando bem no teu corpo, algo que está desorganizado, Deus vai conseguir dar jeito a tudo. Deus tem resposta para tudo, Deus tem solução para tudo, quando nós colocamos Ele na frente da nossa vida e da nossa história. Ah, pastor, se eu tivesse mais dinheiro, entra na fila, né? Porque muita gente tem esse sentimento, que não seja na fila do agiota, meu irmão. Porque aí, se tu tem pouco, tu vai ter menos ainda, né? Pois é. Ah, se eu fosse mais novo, meu irmão. Pastor, se eu fosse 20 anos mais novo, ô Jesus, né? Só quem não quer ser 20 anos mais novo é quem tem 20. Certo, irmão? Pois é, mas nós não podemos. Ah, pastor, se eu não tivesse essa quantidade de filhos, meu irmão, já teve, pensasse antes, né? Agora é bola para frente, caminha, avança, não fica pensando nessas coisas, não. Deus vai abençoar você para abençoar os teus filhos, aleluia, glória a Deus. Entenda uma coisa, meu irmão: o que Deus honra, nada nem ninguém desonra, amém? Quando Deus honra um homem, nada é capaz de tirar isso. Deus honrou Jefté, assim como Deus vai te honrar. E nenhuma situação contrária é capaz de impedir o agir de Deus na tua vida. Mas eu quero dizer uma segunda coisa para você nessa noite. Use o porém que te limita como motivação para aprender a lutar contra. Se há um porém na tua vida que tem te limitado, tem te incomodado, use isso como uma força motivadora para lutar contra essa barreira. Veja, embora tudo parecia dar errado na vida de Jefté, tudo, ele era um enjeitado na família. Se você pega o pai de Jefté, Gileade, tem ele com uma prostituta. Depois pega o menino lá do prostíbulo, traz para ficar dentro de casa. Só que ele casa e tem outros filhos, com uma esposa. Mas a história diz que os irmãos de Jefté, os meio-irmãos, o tempo todo ficava dizendo para ele: tu é filho de uma prostituta. Talvez incentivado pela mãe, que se sentia humilhado por o pai trazer aquela criança e colocar ali para viver com as outras. Ele era humilhado, ele era provocado quando saía nas ruas, nas brincadeiras. Quando ele cresceu, já era um homem valente, fazia parte do exército. Mas onde ele ia, ele passava por provação, passava por humilhação, sabe? A vida lhe pegou uma grande peça, mas ele não se deixava vencer. O texto diz que, de tanto perseguirem Jefté, ele resolveu sair de casa. A família dele não queria mais, ele sai. E ele vai viver numa terra estranha. Mas ele luta o tempo todo, ele não se deixa vencer por aquela situação. Eu quero que você entenda uma coisa. A correnteza do rio, que nos empurra para trás,
essa mesma correnteza fortalece os nossos músculos. Amém? A tempestade que se abate sobre nós e nos maltrata, ela nos torna mais resistentes, mais resilientes. E dia a dia nós vamos ficando mais preparados para os combates e embates da vida. Jefité nunca desistiu de lutar por causa dos obstáculos. Era criticado pelos irmãos, mas não parava de lutar. Foi abandonado pela família, mas não parou de lutar. Foi viver no exílio em terra estranha, mas não parou de lutar. E entenda uma coisa, enquanto alguns tentam te parar, Deus vai renovando a tua força para você prosseguir. Enquanto a vida vem te dar uma pancada, Deus vem, sara as tuas feridas, coloca você no caminho e diz: filho, continua, prossegue, avança. Ah, pastor, mas me perseguem, me julgam pela minha origem, porque não podem te atacar pelo teu caráter. Aleluia. Ficavam se apegando a um detalhe na vida, porque não podiam atacar o caráter daquele homem. Ah, pastor, me excluem pela aparência, mas vão ter que reverenciar você pela tua competência. Aleluia. Ah, pastor, me atacam porque me falta um título, mas vão ter que reconhecer que a unção de Deus está sobre a tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Use o porém que te limita para te motivar. Não assuma o discurso de vítima, lute. Não aceite a pena das pessoas, lute. Não receba profecia de derrota, lute contra o tempo todo. Irmãos, diante dos obstáculos na caminhada da nossa vida, a vida só reconhece dois tipos de pessoas: os que se rendem e os que lutam. Amém? Sempre nós teremos embates na vida, sempre nós enfrentaremos forças contrárias, mas a luta, a vida não respeita aqueles que se rendem, mas aqueles que se resignam a lutar. E Jefité fez isso o tempo todo. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você. Quando Deus abrir uma porta, queira o melhor de Deus para a tua vida. Um dia Deus muda a história, irmãos. Um dia Deus faz uma reviravolta na vida daquele rapaz. Quando você pega o versículo 9 e o versículo 10 de Juízes 11... diz que houve uma grande guerra naquela região, no povo lá de Jefité. E no meio da guerra, todo soldado era necessário, principalmente os bons soldados. O exército de Israel estava tendo muita dificuldade com os filisteus. E aí o que vai acontecer é que os líderes daquela nação foram atrás de Jefité, porque ele era um soldado bom, preparado, indispensável. Versículo 9 diz: então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filisteus de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Aleluia. Deus estava acompanhando a luta, a resignação, a fé, a confiança de Jefité um tempo todo. E um dia Deus chegou e mudou a história. Aconteceu uma guerra naquela terra. Irmãos, olha, Deus provoca uma guerra ou permite que ela ocorra por amor a um filho dele. Tem horas que está acontecendo coisa no nosso país, e os analistas econômicos, os analistas políticos, os cientistas sociais estão se debatendo para tentar entender, analisar, compreender qual a causa, qual a motivação, qual o desenrolar de tudo isso.
E nós que compreendemos a vida pela fé, às vezes encontramos nisso o agir de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus, o amor, a misericórdia de Deus por nós, aleluia. Podem explicar o que explicar. Aquela guerra só aconteceu porque Deus estava olhando para Jefité e queria honrar o seu filho. Agora chegam para Jefité com uma proposta: rapaz, nós estamos precisando de ti. Todo soldado é importante, você é mais um. E nós gostaríamos que você voltasse para estar conosco lutando. Irmãos, a adversidade na vida daquele que crê é apenas uma oportunidade para Deus honrar. É apenas uma oportunidade para Deus promover. Aleluia, aleluia. Irmão, você está na luta, está na prova. Alguém chega e diz: irmão, você está na prova. Não, meu irmão, estou me preparando para Deus me promover. Aleluia. Eu vou sair disso muito mais forte do que entrei. Eu vou sair disso muito mais abençoado do que sou. E aí vejam, quando eles vão conversar com Jefté, eles dizem: olha, nós estamos querendo um soldado. Ele disse: não, soldado não tem aqui não. Se eu fosse mais um, vocês não estariam aqui. Vocês estão precisando de mim. E eu vou, mas eu vou como chefe. Se eu sou tão importante, vocês reconhecem. Naquele momento ninguém está mais olhando se Jefté é filho de uma prostituta, de uma mulher desonrada. Eles estão reconhecendo o valor daquele homem. Eles estão reconhecendo que há algo de especial naquele homem. Algo que ele sempre teve e eles nunca enxergaram. Deus, irmãos, muda a história de uma nação para que aquele reino reconhecesse a vida do seu servo. Aleluia. Ele diz: olha, eu vou dizer para vocês, eu vou, mas eu vou como chefe. Eu tenho uma condição, eu vou, mas eu vou como cabeça. E sabe o que acontece? Aqueles homens dizem: nós precisamos de você. Seja então o nosso líder, seja então o nosso chefe. Aquele rapaz que sai daquele reino escorraçado, volta dali, irmãos, elogiado. Aquele homem que sai pela porta dos fundos, volta pela porta do palácio real. Aquele homem que sai como um soldado fujão, agora ele volta como comandante das tropas de Israel. Aleluia! Ele vai se tornar um juiz. Naquela época o juiz em Israel era equivalente ao rei, porque eles não tinham reis naquela época. Eu estou aqui nessa noite como um profeta de Deus na tua vida, para que você tenha coragem de dizer basta para algumas coisas na tua vida. Eu não vou aceitar mas isso me limitar. Eu não vou aceitar mais que isso possa impedir o meu crescimento. Eu não vou aceitar mais esse porém na minha vida que tem me deixado acanhado, tímido, medroso, assustado. Não, a partir de agora eu sei que Deus trouxe essa mensagem para mudar a minha história. Eu sei que Deus trouxe essa mensagem para mostrar que eu posso ir muito além do que já fui, porque para isso o Senhor me preparou. Eu queria que a igreja se colocasse em pé nesse momento. Escute o Espírito Santo falando. Escute a voz de Deus nessa noite. Quem sabe você é uma pessoa que é vista pelos teus amigos, pelos teus colegas de trabalho, pelos teus familiares como uma pessoa alegre, extrovertida, que contagia o ambiente. Porém, quando você está em casa, quando você está no teu quarto, você é uma pessoa solitária. Você é uma pessoa que se sente frustrada porque você tem tantos sonhos e não consegue realizar. Ou quem sabe você é uma pessoa que lutou tanto esse ano, que planejou fazer as coisas diferentes, e você se empenhou, e você correu atrás, porém ainda não se realizou profissionalmente, porém não consegue se realizar ministerialmente, talvez não se sinta completo matrimonialmente. O Senhor nessa noite quer mudar esse porém na tua vida, aleluia. O Senhor está dizendo: filho, pode mudar.
Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que são valentes, que são combativas, que são fiéis ao Senhor, mas que ainda são inseguras, que ainda enfrentam uma barra na família, que enfrenta inveja no trabalho, que enfrenta perseguição entre os vizinhos. E Deus está dizendo, é a hora de mover, é hora de lutar contra tudo isso. Às vezes nós ficamos, irmãos, tempo demais orando para os nossos porém, nós ficamos cultuando, nós ficamos, irmãos, achando que Ele é forte demais. Ei, escuta a palavra de Deus para você nessa noite. Deus está dizendo, nós podemos colocar um ponto final em tudo isso. Você pode ter um final de ano e um ano novo completamente diferente. Tome posse dessa palavra nessa noite. Decida combater, lutar e superar com o Senhor cada um desses empecilhos, cada um desses obstáculos. Então começa a abrir a boca de profeta, de homem, de mulher que crê e vai dizendo: Senhor, isso vai sair da minha vida, isso vai sair do meu caminho, isso vai sair do meu trabalho, isso vai sair dos meus negócios, isso vai sair da minha vida cristã. Deus é a tua rocha, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu sustento, Deus é o teu início e Deus é o teu fim. E, portanto, nesta noite diga: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu não aceito nada que as pessoas olham para a minha vida e digam: isso vai te limitar, isso não vai te deixar crescer, isso não vai permitir que você atinja. Não, Senhor, o Senhor domina a minha existência, o Senhor é Deus da minha história e da minha vida. Aleluia. Vamos orar nessa noite, nosso Deus e Pai. Ó Deus, Tu conheces a trajetória de cada um de nós. Todos os momentos, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, a cada hora. O Senhor conhece as nossas inquietações. O Senhor conhece, ó Deus, as dúvidas. O Senhor sabe aquilo que nos machuca, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos atrasa, aquilo que nos amedronta, aquilo que nos assusta. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, e nós cremos na Tua palavra, que tudo isso pode ser vencido. Que nós podemos viver sem esses temores, sem esses medos, sem essas angústias. Que essas palavras, ó Deus, que muitas vezes são lançadas contra nós, que esses pensamentos, nós podemos, ó Deus, fazer a escolha de não nos sermos afetados por eles. E nessa noite nós tomamos essa palavra, e nós recebemos essa palavra na nossa vida, nós recebemos essa palavra no nosso coração, e esta palavra vai nos servir de guia. Aleluia. E nós vamos entender, ó Deus, que o tempo de provação que passamos, que o tempo de dificuldade que passamos, foi apenas, ó Deus, o tempo para o Senhor nos preparar para um novo estágio. O Senhor está nos preparando para a promoção, para dias melhores, para dias de conquista, para dias, ó Deus, em que as pessoas irão enxergar, ó Deus, que o Senhor move a nossa existência e o nosso viver. Por isso, ó Deus, nessa noite nós louvamos a Ti por esta palavra de renovo. E, ó Deus, dizemos a Ti muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?